Vocês querem ouvir a verdade? E assim, não adianta florear, galera. A realidade é de hoje. Eu não sei a realidade de amanhã. O Flamengo jogou contra 6 equipes da primeira divisão. Não adianta a gente fazer análise em cima de Sampaio Correia, ou em cima do Volta Redonda, ou em cima desses times. Até porque o Volta Redonda para antes eram times alternativos. Desde que a gente voltou com o time profissional, a gente jogou 6 jogos contra time grande. É uma vitória diante do Vasco, que ninguém garante que ia ser uma vitória plena, porque eles tiveram um time expulso. Por mais que a gente estivesse jogando bem, 11 contra 11, mas a gente também estava jogando bem no comecinho contra o Vitória e terminou essa perdição. A gente faz um jogo tenebroso contra o Fluminense, a gente e perde. A gente faz um jogo tenebroso contra o São Paulo e perde. A gente faz um jogo tenebroso contra o Corinthians e perde. A gente faz um jogo tenebroso contra o Inter e empata. E a gente faz um jogo tenebroso contra o Vitória, velho. Esse mesmo Vitória, olha só como é que é um negócio curioso. A gente não perdeu para... A gente, desses... Vou tirar o Vasco agora, porque o Vasco a gente ainda conseguiu performar e vencer. Desses 5 times da primeira divisão, nenhum tá vivendo o futebol pleno, velho. Nenhum. Nenhum você vai falar assim, cara, esse time tá jogando pra caralho. O São Paulo é o time que há uma semana e meia atrás estava correndo risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, perdendo em casa para a Portuguesa, antes do Flamengo. O Corinthians é um time que, se eu não me engano, no começo da temporada, perdeu para o Bragantino, acho que de 3-0. O Vitória é o time que há uma semana atrás tomou 5 do Palmeiras. Eu vi o jogo, era para ter tomado 8-9. O Internacional é outro também. Não consegue fazer grandes jogos, né? E o Fluminense idem, né? Então, assim, a gente nem tá pegando times que estão vivendo um grande momento. Vamos falar a verdade? Vamos fazer análise? O Flamengo fez, nos últimos 1, 2, 3, 4, 6 jogos, o Flamengo só consegue jogar um jogo bom, que é contra o Sampaio Corrêa, contra um time que não tem divisão. Se a gente parar para comparar com outros clubes que minimamente têm uma grandeza, né? A gente hoje apresenta menos do que o Fluminense, a gente apresenta menos do que o Botafogo, a gente apresenta menos do que o São Paulo, que vem de 3 vitórias consecutivas, tá? 4 jogos sem perder, se eu não me engano. A gente apresenta menos que o Palmeiras, que conseguiu pelo menos voltar minimamente performar do jeito deles. A gente apresenta menos que o Corinthians. A gente está apresentando menos que o Atlético, que está querendo mostrar uma reação. A gente mostra menos que o Grêmio, que oscila, mas em casa pelo menos se garante. E a gente está até atrás do Internacional, que fez um puta jogo contra o Grêmio, no Grenal, 4-2. Se a gente pegar na real, entre os principais clubes, a gente só está na frente, em termos de performance, do Vasco, do Santos e do Cruzeiro. Só desses 3 times. Cara, vocês não acham que é loucura? Eu sei que o Flamengo vai melhorar, tá? A gente vai melhorar. A tendência é melhorar. Só que a gente vai pegar a realidade de hoje, cara. Será que não vale ser cobrado? Sabe o que eu tô falando? Porque antigamente, quando a gente falava de cobrar o Felipe Luiz, o discurso era sempre, pô, ele só tem 2 derrotas. Ele só tem 3 derrotas. Ele só tem 4 derrotas. No ano, com o time profissional, são 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Cara, doideira, velho. Olha que início, hein? 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Será que não vale? E aí, quando o jogo ainda estava com 4 derrotas seguidas, o Felipe Luiz veio numa coletiva dizendo assim: estamos jogando bem, só o resultado. Se fosse só o resultado, eu estava tranquilo, velho. Hoje foi um jogo onde a gente começou tentando ditar o ritmo de jogo, não era nenhuma maravilha, mas era um começo de jogo que prometia, de repente, uma evolução. Não se apresentou. O Flamengo faz um gol com o Pulgar, né? Um belo gol, por sinal.
E depois disso só deu vitória. Estou sendo bem sincero. Se alguém tirasse o marcador e falasse assim rapidamente para mim, Rodrigo, o Flamengo está enfrentando o Milan no San Siro, eu vou achar que é verdade, velho. A gente sofreu contra o Vitória, velho. Vitória, velho. Possivelmente o Vitória vai brigar contra o rebaixamento. A gente sofreu para vencer o Vitória. A gente não consegue fazer um bom jogo. E por que a gente não consegue fazer um bom jogo? Muito está explicado em cima dos jogadores que são escalados. Hoje, a gente tem que separar quem está bem fisicamente e quem não está. Vamos criar essa lista aí? O Léo Pereira voltou bem fisicamente, talvez não esteja no auge técnico. Dos zagueiros, ele é o que está voltando melhor fisicamente, e o Vitão. São os dois mais inteiros. O Danilo até demorou, voltou agora. Nas laterais, os dois laterais direitos até voltaram bem, o Varela agora se lesionou. Na esquerda, eu não sei quem tá bem, os dois estão uma merda. No meio de campo, o melhor volante hoje nosso é o Everton Araújo. O que dá sinais que fisicamente ainda está um pouquinho acima é o Pulgar. Carrascal, Plata, Cebolinha e Samuel Lino. Pega esses jogadores, independente da questão técnica, pega esses jogadores e cria uma espinha dorsal no momento. Hoje o Flamengo jogou com... deixa eu tirar aqui de novo essa porra. Hoje o Flamengo jogou com Léo Ortiz, com a fralda cheia. Hoje a gente jogou com Alexandro, jogos de casados e solteiros. Já viu casado e solteiro? Casado e solteiro, existe uma coisa errada dizendo que o casado é o mais fudido. Não é. O mais fudido é o solteiro, que não tem uma comida boa em casa, fica comendo fandangos, Doritos, né? E aí é esse tipo de jogo tenebroso. Hoje a gente tinha o Arrascaeta se arrastando em campo. O Arrascaeta não ter saído, o Cleitinho ficou muito puto. Eu tento aliviar durante o jogo, em alguns momentos. Mas o Arrascaeta quase terminar esse jogo, é uma leitura de jogo patética do Felipe Luiz. O Pedro, puta que me pariu. E o Paquetá, a verdade o Paquetá ainda não estreou no Flamengo. Tá? E aí você junta dos 10 jogadores de linha, porque o Rossi ainda não dá para você ver que o Rossi é do gol. Dos 10 jogadores de linha, tem pelo menos 5 tenebrosos. Hoje o quarteto ofensivo foi com 3 jogadores que estão mal fisicamente e um bom fisicamente. O que o Felipe Luiz tem que fazer para tentar mudar isso? Esquece a parte técnica. Esquece a parte técnica. Coloca quem está bem fisicamente e dá uma vaga para quem não está bem. Então hoje, por exemplo, vendo hoje já o cenário pronto, o que eu faria? Cebolinha, Carrascal, Plata e Pedro. Ou Plata de falso 9, Arrascaeta no meio, Carrascal. Você tem que tentar fazer os que estão bem fisicamente, puxar os que não estão. O que acontece é o contrário. Você coloca 3 jogadores mal fisicamente, sabe o que você faz? Você puxa quem está bem para mal. O Cebolinha hoje tem que correr dobrado. Porque os caras não conseguem. E a gente tem que chegar e falar, com todo o respeito do mundo, vamos falar o português claro? Calma aí, caralho, a coletiva já vai começar, porra. A coletiva vai gravar. Tô brincando, falei, parece que eu tô puto, mas eu não tô puto, não. Eu vou ficar puto depois da coletiva. Agora eu não tô puto, não. Mas vamos falar a verdade aqui, e é sempre bom. Felipe Luiz é um treinador campeão da Libertadores e tudo mais, e parará pão doce, mas o trabalho do Felipe Luiz no topo é ruim. Quando você busca o topo é uma coisa, né? É aquela famosa seguinte: eu tô gordo pra caralho, chupetão de baleia. Aí você consegue chegar no peso, você tá legal. Manter que é pior. Manter aquilo ali que é foda. Chegar, irmão, tu passa umas 2 semanas pão e água, tá ligado? Correndo de motoqueiro na rua, com garupa. Vai me assaltar correndo. Tu vai ficar magro. O pior é você manter. Isso o Felipe Luiz está se mostrando um total incompetente, tá? E aí eu falo para vocês de boa. Eu não consigo ver nada no Felipe Luiz que faça mudar esse cenário, a não ser os jogadores voltarem a performar tecnicamente. Eu não consigo. Ele está mostrando bem claro que ele bateu no teto em relação a qualquer coisa que ele possa fazer para melhorar esse time. O que a gente vai fazer agora, sabe o que é?
torcer para o Arrascaeta voltar a ter condições físicas que ele teve ano passado. Que o Paquetá comece a pegar ritmo de jogo. Que o Pedro comece a fazer gol. Que o De La Cruz se recupere. Que o Saul volte bem. Que o Jorginho volte bem. Que o Alexandro volte melhor fisicamente. Que o Danilo. A gente só tem que torcer por isso. O treinador bateu no teto. O treinador está mostrando que mesmo tendo o melhor elenco do Brasil e do América do Sul, ele não consegue, em momentos de adversidade, extrair mais do que isso. O treinador bateu no teto. Por isso que, às vezes, eu falo para vocês. Minha curiosidade para eu chegar aqui para vocês e falar assim, galera, eu sou um merda. Realmente eu não sei de nada da vida. Eu quero ver o Felipe Luiz saindo do Flamengo, pegando um elenco médio, seja aqui no Brasil ou seja na Europa, e conseguindo fazer isso. Eu, às vezes, com todo respeito, penso que o Felipe Luiz é um menino... Eu já contei isso, uma história aqui na live, que tinha um menino, quando eu era moleque, aqui na rua da frente, morava uma velha que parecia uma bruxa, e ela tinha um neto, que ele tinha problemas mentais. Deus que me perdoe. Ele tinha problemas mentais. Né? A gente passava na rua e ele falava, chupa meu peru! Era só isso. E ele ficava com uma... Ai, que eu esqueci o nome daquela porra. Que aumenta uma... Ai, caralho. Como é que é o nome daquele negócio que faz assim para aumentar? Aumentar, mas aumentar o quê? Lupa. Ele ficava com uma lupa queimando o formigueiro. Brincando de destruir as coisas. Tá ligado? É o Felipe Luiz hoje, velho. Ele brinca. Ele tem um elenco farto, ele faz ali. Ele não tem critério nenhum, tá? Eu, sendo bem sincero, não tem critério nenhum. Ele brinca, ele vai fazendo essas coisas. Vou falar uma parada para vocês, com todo o respeito do mundo. Eu queria ver o Felipe Luiz com o elenco do Corinthians. Se ele ia brincar assim. Se ele, não, sabe uma coisa? Hoje eu não vou botar o Beno Bidon, não. Vou botar o Vitinho. Não consegue, velho. Ele faz essas merda toda porque o elenco sustenta ele. Felipe Luiz está se mostrando, galera. São 6 jogos de pura incompetência contra times da primeira divisão. Ele não conseguiu mostrar nada. Os jogadores estão mal fisicamente, mas é agora que tu vai ver. É agora que tu vai ver quem é o treinador. Use o cupom ZRN10 em produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Boas compras. Perfumes inspirados em grandes marcas, criados para quem ama cheiro marcante, sem precisar pagar caro. Les Sons. Garanta a coleção oficial do Flamengo na GoCase. Use o cupom Zona Rubro-Negra e aproveite. Cabelo não é sorte, é tratamento certo, manual, ciência, segurança e acompanhamento médico. Use o cupom Zona Rubro-Negra e garanta seu desconto. Garanta agora os produtos do Zona Rubro-Negra na Streamers Club. Estilo, atitude e identidade rubro-negra para quem vive o jogo.